Olá, seja bem-vindo ao dia 329 da nossa leitura bíblica. Meu nome é Everton Alonso. Nós estamos caminhando para ler a Bíblia toda em um ano. Eu peço que você possa deixar o teu curtir, o teu comentário, o teu ativar de notificações e também compartilhar com mais amigos para que esse canal alcance vidas e o poder da palavra possa transformar esses corações e também transformar famílias. Hoje nós iremos fazer a leitura em 1 Crônicas 21. Iremos a 1 Pedro, no capítulo 2, iremos ao profeta Jonas, no capítulo 4, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Lucas, no capítulo 9. Aqui em 1 Crônicas, no capítulo 21, nós vamos ver o recenseamento e também nós vamos ver a punição. Davi faz um recenseamento que não foi ordenança do Senhor, e aí vem uma punição sobre, sobre a ação que Davi tomou. Vamos a essa leitura de contagem do povo, esse recenseamento sem a ordem do Senhor? Diz assim, 1 Crônicas, capítulo 21. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Davi disse a Joabe e a outros comandantes do exército: Vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me o relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: Que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são, porventura, todos eles súditos, meu senhor? Por que o meu senhor deseja fazer isso? Por que deverias trazer culpa sobre Israel? Mas a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e voltou a Jerusalém. Joabe apresentou ao rei o relatório com o número dos homens de combate em todo Israel, e havia 1.100.000 homens habilitados para o serviço militar, sendo 470.000 de Judá. Mas Joabe não incluiu os da tribo de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem foi reprovada por Deus, e por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: Pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: Vá dizer a Davi: Assim diz o Senhor: Estou dando a você 3 opções. Uma delas, e eu a executarei contra você. Escolha. Gade foi a Davi e ele lhe disse: Assim diz o Senhor: Escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo de seus adversários, perseguido pela espada deles, ou 3 dias da espada do Senhor. Isto é, 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Decida agora como devo responder àquele que me enviou. Davi respondeu: É grande a minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande a sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. O Senhor enviou assim uma praga sobre Israel, e 70.000 homens de Israel morreram. E Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Mas quando o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e arrependeu-se de trazer a catástrofe e disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com a espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidos de luto, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: Não fui eu que ordenei contar o povo, fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que construísse um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade havia falado em nome do Senhor. Ara, Araúna estava debulhando o trigo. Virando-se, viu o anjo do Senhor e seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi, quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. E Davi lhe pediu: Ceda-me o terreno da sua eira para construir um altar em honra ao Senhor, para que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o teu terreno por um preço justo. Mas Araúna disse: Considere teu, que o meu rei, o Senhor, faça dele o que desejar. Eu darei os bois para o holocausto, e o debulhador para servir de lenha, e o trigo para a oferta de cereal. Tudo isso eu dou a ti. O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao meu senhor aquilo que pertence a você, e nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Então Davi pagou a Araúna 7,2 kg de ouro pelo terreno. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocausto e sacrifício de comunhão.
Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo, que veio do céu sobre o altar dos holocaustos. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Nessa ocasião, viu Davi que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Naquela época, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar dos holocaustos estava em Gibeon. Mas Davi não podia consultar o Senhor lá, pois tinha medo da espada do anjo do Senhor. Vamos agora a 1 Pedro. Hoje nós faremos a leitura de 1 Pedro no capítulo 2, onde Pedro ele vai falar sobre a pedra viva, ele também vai falar sobre o povo escolhido, vai falar sobre os deveres sociais dos cristãos, em que ele dá essa orientação para o povo de Deus. Vamos a essa leitura? 1 Pedro no capítulo 2 diz assim: Portanto, livrem-se de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas desejam de coração o leite espiritual puro, para que, por meio dele, cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedra vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo, pois assim é dito na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular e pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem à mensagem, para que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja reis como a autoridade suprema, seja os governantes como ele, enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a vossa liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servo de Deus, tratem a todos com o devido respeito, ame os irmãos, temam a Deus e honrem os reis. Escravos, sujeitem-se aos seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo da sua consciência para com Deus, alguém suporte as aflições sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido o mal? Mas se vocês suportam o sofrimento por terem feito bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso, vocês são chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo, para que sigam seus passos. Ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquela que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Vamos agora ao profeta Jonas. O profeta Jonas, hoje nós faremos a leitura do capítulo 4 do profeta Jonas. O profeta Jonas, após ele pregar em Nínive e as pessoas se converterem e se arrependerem, agora Jonas, ele se ira e ele fica irado, porque ele pregou, assim como o Senhor mandou, e eles se converteram. Vamos ler o que aconteceu após a ira de Jonas? Jonas capítulo 4, diz assim:
Jonas, porém, ficou profundamente descontente e com isso, enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir de Tarse. Eu sabias que tu és Deus misericordioso e compassível, muito paciente e cheio de amor, que prometeste castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. O Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor fez descer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do sol, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto que ele quase desmaiou. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Ele respondeu: Sim, tenho. Estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado e nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Vamos agora ao a última leitura de hoje está lá em Lucas. Lucas, hoje, nós faremos a leitura do capítulo 9. No capítulo 9, Jesus envia os 12. Também nós temos a primeira multiplicação de pães. Nós temos também a confissão de Pedro. Nós temos a transfiguração de Jesus, nós temos a cura de um menino que estava endemoniado e também uma pergunta: quem será o maior? E a oposição também dos samaritanos e quão difícil é seguir a Jesus. Tudo isso nós vamos ver no capítulo 9 de Lucas. Vamos a essa leitura? Diz assim: Reunindo os 12, Jesus deu-lhe o poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças e enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E lhe disse: Não leve nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fique ali até partirem. Se não os receberem, sacuda a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra elas. Então eles saíram e foram pelos povoados pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um profeta dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? Procurava vê-lo. Ao voltarem, aos apóstolos relataram a Jesus o que tinha feito. E eles os tomou e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele as acolheu e falava acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: Manda embora a multidão para que eles possam ir para os campos vizinhos e aos povoados e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Eles disseram: Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda a multidão. Abre parênteses. E estavam ali cerca de 5.000 homens. Fecha parênteses. Mas ele lhe disse aos seus discípulos: Façam-nos sentar em grupos de 50. Os discípulos assim fizeram, e todos se assentaram. Tomando os 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida, entregou aos discípulos para que servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam os seus discípulos. Então lhe perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que tu és João Batista, outros Elias, e ainda outros que é um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Vocês dizem que eu sou quem? Pedro respondeu: O Cristo de Deus.
Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse: É necessário que o filho do homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelo chefe do sacerdote e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite no terceiro dia. Jesus disse a todos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder e destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou, e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em um glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e dos dois homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Abre parênteses. Ele não sabia o que estava dizendo. Fecha parênteses. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouçam-no. Tendo ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que dês atenção ao meu filho, pois é o único que eu tenho. O espírito domina, de repente ele grita, lançando-o em convulsões e faz espumar. Quase nunca abandona e está destruindo. Roguei aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Terei que suportá-los. Traga para mim aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e entregou de volta ao seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que vou dizer. O filho do homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Era-lhes encoberto, para que não entendesse. E tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo os pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então eles lhe disse: Quem recebe essa criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não impeçam, disse Jesus, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Aproximando o tempo que ele seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém, enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano, para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, quer que façamos o fogo cair do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para o outro povoado. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Te seguirei por onde queres que for. Jesus respondeu: As raposas têm as tuas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixe ir primeiro sepultar o meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor,
mas primeiro deixe-me voltar e despedir-se da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. Grato pela tua companhia, essa foi a nossa leitura de hoje. Se Deus nos guardar e nos permitir, retornamos amanhã com mais um episódio da nossa leitura bíblica. Até lá.